Nós estamos aprendendo o Salmo de número 91 e é para lá que eu peço que você se dirija, por gentileza. Pegue a sua Bíblia ou abra o seu aplicativo no celular, Salmo de número 91. Esse salmo, ele tem sofrido tentativas de distorções, e uma das que quero lhe citar, antes de ler o Salmo 91, você pode deixar aberto nesse Salmo 91, mas consta no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, foi a segunda tentação de Jesus. Enquanto ele estava no deserto, ele foi tentado durante o período de 40 dias, em que lá ele esteve em jejum e consagração. Satanás apareceu diante de Jesus. E qual foi o salmo que ele usou para tentar enganar Jesus? Salmo 91. Ele usou o Salmo 91, está aqui, Mateus capítulo 4, versículo 5 e 6. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse, olha o que foi que ele disse. Ele recitou um pedacinho do Salmo 91. Se você é filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos, está escrito o quê? Salmo 91. Aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Por isso, tanto ensinamento podemos ter somente com essa introdução. Por exemplo, Satanás, o nosso adversário, ele tem um conhecimento da palavra, não tem a revelação, mas tem o conhecimento da letra da palavra. E tudo que ele tenta fazer é causar confusão, é distorcer o sentido da palavra. Se ele tentou fazer isso com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, você acha que ele não vai tentar conosco também, fazendo-nos entender de maneira torta, errada, distorcida a palavra de Deus? Por isso, a palavra do Senhor, ela mesma nos alerta que a palavra de Deus, ela é boa para quem a utiliza de maneira correta. Nós vamos ler esse texto mais tarde, ainda hoje, querendo Deus. Então nós precisamos sempre nos colocar diante do Senhor, pedindo que Ele traga-nos iluminação o suficiente para que, ao ler a palavra de Deus, nós possamos entender o que o Senhor está falando conosco. Usando a palavra de Deus, muitas pessoas têm agido de maneira totalmente fora da vontade do Senhor, usando a palavra de Deus. E não seriam poucos os exemplos que eu poderia citar aos irmãos. Porém, eu quero ler com você hoje a palavra de Deus, no Salmo de número 91. A proposta para hoje são os versículos de 9 a 12. Você disse, o Senhor é o meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá. Praga nenhuma chegará à sua tenda. Porque aos seus anjos, esse aqui é o texto que Satanás quis usar de maneira distorcida. Porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece
em alguma pedra. Amém por essa leitura bíblica? Amém. Quando Satanás usou parte desse versículo, ele leva então Jesus no lugar alto e diz: joga-te daqui, porque está escrito que o Senhor dará ordem aos seus anjos para que ele te sustente nas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Então Jesus contra-argumenta, usando também a palavra, dizendo que também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Por isso a importância de conhecermos a palavra do Senhor, para que não venhamos a ser enganados por qualquer vento de doutrina ou de falso ensinamento que aparece a todo instante. Não é de espantar-se, porque a palavra mesmo diz que nos últimos dias levantar-se-iam falsos profetas, com falsos ensinamentos. E eu e você, como fomos avisados na palavra, somos indesculpáveis. Nós precisamos então investir tempo buscando conhecimento na palavra de Deus. Nós aprendemos, e eu quero também para a nossa inspiração, ler o Salmo 91 novamente, mas desde o versículo 1 até o verso 12, no desejo que fique bem firmada essa mensagem dentro de nós. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Pois Ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Versículo 5. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, você não será atingido. Somente com os seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse: o Senhor é o meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Que sirva para nossa inspiração, para que venhamos ouvir a palavra, ler a palavra, entender a palavra, viver a palavra, crer na palavra do Senhor, ser curado pela palavra do Senhor, recebermos direção para a nossa vida através da palavra do Senhor. Essa é a intenção. A Bíblia é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é a carta de amor de um pai apaixonado por seus filhos. E sabendo o Senhor dos dias que estariam por vir, sabendo por aquilo que nós chamamos de presciência de Deus, pré-conhecimento do Senhor, o Senhor sabia o que haveríamos de enfrentar, como por exemplo, momentos como estes que vivemos. Então Ele nos deixa essa palavra que nos traz tamanha segurança, que nos traz tamanha proteção, que nos traz como que um refrigério para a nossa alma. E a palavra do Senhor nos ensina, no versículo 9, que foi o primeiro proposto para hoje: você disse, o Senhor é o meu refúgio, você fez do Altíssimo a sua morada. Refúgio e morada, ou refúgio e habitação. Refúgio é um lugar onde nós podemos nos esconder
temporariamente, provisoriamente, no momento necessário. Mas ele disse: você fez a tua morada, o teu refúgio, você fez desse refúgio o lugar da tua habitação. Precisamos, meus irmãos, saber que existe um lugar de proteção, que é aquilo que nós conhecemos ou chamamos de salvação, e salvação eterna em Jesus, e que nenhum outro lugar do mundo pode nos oferecer, que nenhum outro ser pode nos oferecer. Não há ninguém a quem possamos comparar o nosso Deus. Ele tem para nós esse lugar de proteção. Mas quando você imagina um lugar de refúgio, um lugar de habitação, eu quero que você faça um exercício agora, lembrando, inclusive faça um exercício encontrando na sua Bíblia o livro de Atos capítulo 16. Atos capítulo 16. Atos 16, a partir do verso 20. Houve um momento em que, um momento delicado, um momento desafiador, apresentou-se para dois homens de Deus, tementes a Deus, inspiração para a nossa vida, chamado Paulo e Silas. Atos 16, versículo 20. E levando-os aos magistrados, aos ministros do Supremo da época, disseram: estes homens, quem? A igreja, nós. Estes homens, sendo judeus, perturbaram nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar nem praticar, porque somos romanos. Então a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados rasgaram-lhes as roupas. Isso é um sinal de protesto. Quando eles faziam esse sinal, rasgar as suas roupas, é porque eu estou muito indignado. Então eles rasgavam as roupas para dizer que coisa mais ultrajante essa situação. Vamos lá. E a multidão levou-os. Estou lendo o versículo 22 novamente. Então a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados rasgaram-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas, e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. O que eles faziam por volta da meia-noite? Oravam e cantavam louvores a Deus. Quem ouvia? Os demais companheiros de prisão. De repente, diga comigo, de repente. Obrigado, irmãos. De repente, sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando a espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Verso 28. Mas Paulo gritou bem alto: não façam nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo. Olha só, o carcereiro tendo pedido uma luz. As pessoas estão em trevas pedindo a luz que Jesus tem colocado na igreja. Vocês são a luz para esse mundo. Entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse:
Senhores, que devo fazer para que seja salvo? As pessoas estão assim, elas estão pedindo: como eu posso ter certeza da salvação? O que eu preciso fazer para ser salvo? Versículo 31, eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. Olha que bênção. E pregaram a palavra de Deus. Que foi que eles pregaram? E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele, do carcereiro. Naquela mesma hora da noite, que horas eram? Meia-noite. Por volta daquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Então levaram para a sua própria casa, deu-lhes de comer, e com todos os seus manifestavam grande alegria por terem crido em Deus. Aqui está uma passagem de alguém que habitava no esconderijo do Altíssimo. Alguém que disse: eu fiz do Senhor o meu refúgio, nele eu fiz a minha habitação. Paulo e Silas estavam seguros a despeito de tudo que eles estavam enfrentando. É por isso que eles conseguiram suportar a prisão, louvando a Deus. Exatamente como hoje acontece com a sua igreja. Enquanto você estava cantando tantas canções como a última que cantamos, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Estavam cantando e as demais pessoas estavam ouvindo. Você acha que não tem pessoas ouvindo o louvor que sai dos seus lábios? Você não acha que há pessoas à sua volta nos dias que estamos vivendo e você continua louvando ao Senhor, semelhante a Paulo e Silas, que tinha louvor nos lábios? Quanto louvor tem saído dos teus lábios nesses dias que enfrentamos ou passamos? As pessoas estão ouvindo o louvor, as pessoas estão olhando para nós, ou para o povo de Deus, para a igreja do Senhor, dizendo: senhores, eu preciso de uma luz. Senhores, o que eu faço para ser salvo? Por que eles fazem essa pergunta a nós? Não sei se você já teve essa experiência de alguém que você tem pouca intimidade, ou quase nenhuma intimidade, essa pessoa começar a se abrir com você. Olha, eu estou passando por um momento tão difícil, quase dá vontade de dizer: mas eu não te conheço. Não sei se você já teve essa oportunidade, mas eles estão dizendo: senhores, dê-me uma luz. Senhores, o que eu faço para ser salvo? Qual foi a resposta de Deus através de Paulo e Silas para aquele carcereiro, para aquela família do carcereiro, para as pessoas que estavam à sua volta? Ele disse: creia no Senhor Jesus e será salvo você, será salvo também toda a sua casa. Creia no Senhor Jesus e vocês estarão seguros. Creia nos seus profetas e vocês prosperarão, diz a palavra do Senhor em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Então, meu irmão, minha irmã, se você tem feito do Senhor a tua habitação, se você tem dito: o Senhor é o meu refúgio, e tem feito dele a sua habitação, então as pessoas olharão para você pedindo: senhores, dê-me uma luz, dê-me uma direção, eu preciso de uma direção. Você sabe o que falar para essas pessoas. Eu vou pedir para que a igreja, com um coração cheio de fé, cheio de alegria,
traga à sua memória o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, e abençoe-nos com essa citação. Vamos lá? Glória a Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não se perca, não pereça, não caia, não morra, mas tenha a vida eterna. Vamos combater o medo que tem tentado bater na porta de algumas pessoas, com a certeza que só aquele que habita no esconderijo do Altíssimo tem. Se você habita no esconderijo do Altíssimo, e se você fez do Senhor o seu refúgio, o seu lugar de proteção, então você estará combatendo o medo das pessoas, transmitindo a coragem, a fé daquele que serve ao Senhor. Amém ou não amém? Nós precisamos, queridos irmãos, viver essa palavra, viver a verdade que é o próprio Senhor Jesus. Então esse texto fala isso. Mas outra coisa curiosa é que quando olhamos, por exemplo, para a passagem que nós lemos de Atos, nós vemos que Paulo e Silas foram parar na prisão. E a isso, o que eu posso lhes dizer é que um grande número de vezes o Senhor nos livra do laço do passarinheiro, de venenos mortais, da peste perniciosa, da flecha que voa de dia, da mortandade que assola o povo, ou do terror noturno. Ele nos livra. Mas muitas vezes, quando o Senhor não nos livra da prisão, Ele nos livra na prisão. Paulo e Silas estavam na prisão, e um grande terremoto veio, abrindo as cadeias. Um grande terremoto espiritual que não feriu ninguém, que não deu prejuízo a ninguém, mas um grande terremoto espiritual aconteceu em nossa nação, porque havia uma profecia maligna dizendo: mais de 1 milhão de pessoas morrerão até abril ou maio. E para a vergonha de Satanás e para a glória do Senhor, isso caiu por terra, né? E nem 10% ou 10% daquilo que foi previsto, e ainda com números questionáveis, né? Então nós louvamos ao Senhor, porque um terremoto da parte do Senhor veio, quebrou cadeias, quebrou palavras de derrota, palavras de maldição, palavras de morte, e trouxe ao seu povo, trouxe à sua igreja, trouxe a essa nação, trouxe à nossa cidade livramento, trouxe ao nosso povo saúde, trouxe ao nosso povo bênçãos. Muitas vezes o Senhor nos livra da prisão, outras vezes nos livra na prisão. Daniel, na Bíblia nós sabemos que ele foi liberto na cova dos leões. Os amigos de Daniel, eles foram livres ou libertos na fornalha de fogo ardente, e nenhum mal lhes sucedeu. E cada vez que um livramento como estes citado aconteceram, foi testificado, todas as pessoas que estavam à volta puderam dizer: verdadeiramente o Senhor é Deus, verdadeiramente só o Senhor salva. Nós sabemos disso, nós temos essa mensagem, você tem essa palavra nos lábios e no coração. Somente o Senhor é Deus, somente o Senhor é quem salva, somente Ele que perdoa, somente Ele que liberta. Essa palavra, algumas pessoas estão descobrindo nesses dias essa verdade que você está proclamando com a sua vida, com o seu testemunho. Então, aqui nesse texto nós vimos que eles receberam livramento na prisão. Que o Senhor te livre de todo mal, que o Senhor te livre de toda armadilha que o nosso adversário tenta contra a sua vida, porque no versículo 10 diz: nenhum mal
lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda. Quantas vezes, há um tempo atrás, víamos pessoas amedrontadas dizendo: fizeram um trabalho para destruir a minha vida, fizeram um trabalho para destruir meu casamento, meu relacionamento, fizeram algo para que a minha empresa não prosperasse, e a inveja tem vindo. Nenhum mal lhe sucederá, nenhuma praga chegará à sua tenda, porque você fez do Senhor o seu refúgio, você fez dele a sua habitação. Por isso você pode dizer: nenhum mal lhe sucederá, nenhuma praga chegará à minha tenda, porque o Senhor tem dado ordens a seu respeito para que ele te livre e você não caia, mas o Senhor esteja te sustentando em suas mãos. Amém ou não amém? Deus tem cuidado do seu povo. Diga assim: ó, Deus cuida de mim. Espero que isso seja verdade, porque essa afirmação é para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, é para aquele que diz: o Senhor é o meu refúgio, é para aquele que faz do Senhor a sua habitação, e que é muito mais do que apenas palavras, são atitudes, as nossas atitudes, as nossas ações estão de fato dizendo se nós habitamos no Altíssimo ou não. Não há como habitar no Altíssimo e agir de maneira diferente. Quem habita no Altíssimo, esse tem certeza no Deus que segue, que serve, e que a sua vida está sendo sustentado por Ele. É Ele quem tem cuidado do seu povo. Que maravilhoso saber que temos um Deus, como diz o próprio salmista. Ele disse: o nosso Deus, Ele não dorme. Eis que não dorme aquele que é chamado no livro de Salmos de o guarda de Israel, o guarda do seu povo. Deus é quem é o guarda, o vigia, aquele que tem cuidado, zelado pelas nossas vidas. Não sei se você pensava que você está vivo por teus próprios méritos ou por teu cuidado. É lógico que aquilo que está ao nosso alcance devemos fazer, mas quem tem cuidado das nossas vidas é o Senhor. Por isso nós dizemos: nenhum mal lhe sucederá. E que mal esse texto está falando? O mal que assola a humanidade é viver sem ter a certeza da salvação, é viver sem saber que se morresse agora não saberia para onde vai ou para onde iria. Você tem certeza da salvação? Porque se você não tem certeza da salvação, não tem razão alguma para você sair daqui essa noite nessa dúvida. Nós lemos, toda a igreja citou João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não morra sem a certeza da salvação, não se perca, mas tenha certeza: em Jesus eu tenho salvação. E para você ter certeza, a palavra fala que aquele que recebeu salvação, ele nasceu de novo. E o que é esse novo nascimento? É essa mudança de essência. É aquele que no passado valorizavam coisas que hoje consideram supérfluo, lixo, escória. Se antes valorizavam reuniões quaisquer, hoje tem pessoas que dizem: eu não consigo me ver mais longe do Senhor, longe da comunhão com o povo de Deus. Não consigo mais viver sem essa comunhão com Deus e com os meus irmãos. Por quê?
porque houve o novo nascimento. Agora aquela pessoa que não houve o nascimento, ela troca por qualquer coisa, por qualquer evento que venha a surgir ou acontecer, é mais importante do que estar em comunhão com Deus, com os irmãos. Não sei se estão acontecendo outras reuniões em nossa cidade nesse momento, e com certeza estão, mas a reunião mais importante é quando o povo de Deus se reúne para louvar ao Senhor. Ali ordena o Senhor a sua bênção. No meio da comunhão, quando o povo congrega, quando o povo está reunido com um só propósito. Glória a Deus por isso. Versículos 10 a 12, que nós já falamos, mas só reforçando. Nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Irmãos, eu citei esse versículo, mas agora eu quero ler com vocês. 1 Timóteo, lá para o finalzinho da Bíblia, capítulo 1, versículo 8. Diz assim: sabemos que a lei é boa, se alguém se utiliza dela de modo legítimo. A lei, a palavra de Deus, é boa, se alguém a utiliza de maneira legítima. Algumas pessoas usam um trecho da palavra de Deus, uma citação da palavra de Deus, isolada, e não a usam de maneira digna, como diz esse texto, de modo legítimo, mas usam ao seu bel prazer. Por exemplo, há pessoas que usam aquele texto de Mateus capítulo 7, que diz: não julgueis para que não sejais julgados. E aí eu chego para o irmão, querido irmão, você não está agindo bem nessa situação. Aí o irmão olha para mim e diz: não julgueis, para que você não seja julgado. E esse texto ele está falando de um julgamento condenatório. Se eu estivesse dizendo: meu irmão, o que você fez está errado, portanto, essa é a tua sentença, é uma coisa. Mas a própria palavra do Senhor diz que quando surgem causas no meio do povo de Deus, o próprio povo de Deus, ele é capaz, tem capacidade para julgar essas coisas. Mas aqueles que não utilizam a palavra de Deus de maneira legítima, distorcem a palavra. E nós precisamos ter muito cuidado, porque quem distorceu a palavra foi Satanás, querendo distorcê-la diante de Jesus, dizendo: lança-te daqui abaixo, porque está escrito, porque a palavra do Senhor diz isso. Aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que você não tropece com o pé numa pedra. Então nós precisamos ter muita atenção, muita seriedade, porque o que está em jogo, se é que posso usar esse termo, é a nossa vida eterna. É muito sério, tão sério que Jesus entregou a própria vida para que nós tivéssemos, para que nós tenhamos nele vida e vida eterna. Então, quando ele diz nenhum mal te sucederá, ele está dizendo que Deus tem todo o domínio. E ele está dizendo: aqueles que vêm a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Aqueles que entregam a sua vida a mim, esses podem desfrutar da certeza da salvação. Por isso eu disse para vocês: se alguém aqui essa noite
não tem certeza da salvação, não saia daqui essa noite sem essa certeza. E se você diz ter certeza da salvação, avalie a você mesmo agora, se as tuas atitudes estão dizendo que de fato você é alguém que nasceu de novo, ou as suas atitudes são as mesmas que você tinha antes de Cristo. O Senhor nos traz liberdade, ou como dizem em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17 diz: o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Se o Espírito do Senhor está em nossas vidas, somos livres. Livres do pecado, livres da mentira, livres do engano, livres do vício, livres do mal. Aonde o Espírito do Senhor está, o Senhor deseja trazer libertação nessa noite, perdão essa noite, salvação nessa noite. E aí você poderá sair daqui dizendo, como é o tema dessa mensagem: Deus cuida dos seus, e eu faço parte desse povo. Deus cuida de mim. Que tal? Nós vamos cantar o louvor que diz: eu vou acreditar nos seus cuidados. Nosso adversário sabe que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo tem salvação. Então tudo que ele quer fazer é tentar atrasar o agir de Deus em sua vida, tirando a tua atenção da palavra do Senhor. Mas essa noite eu estou aqui para dizer que Deus tem cuidado de ti, para dizer que o fato de você estar aqui essa noite demonstra que você tem fome e sede de Deus. Então eu vou convidar você, enquanto o louvor estiver acontecendo, que você fale com o Senhor nessa hora. Fale com Ele dizendo: Senhor, eu quero habitar nesse esconderijo. Eu quero dizer: Senhor, Tu és o meu refúgio. Eu quero fazer do Senhor a minha habitação.